Boa tarde, eu sou Boa Arthur tarde. Soares, venho representando o grupo 3 para fazer a entrevista de vocês. Perfeito. Primeiramente, qual é o seu nome, seu curso e qual que é o teu papel aí na Draco? Bom, me chamo Luiz Henrique, faço engenharia aeroespacial na Universidade de Brasília, lá no campus do Gama. E então, meu papel na Draco eu sou capitão organizacional. Nós temos dois capitães atualmente na equipe, tem o capitão de projeto e o capitão organizacional. O organizacional, ele lida mais com a parte toda a gestão geral, então toda a parte de Administrativo? organização, administrativa também, mas também lidar com as pessoas de fato, manter a equipe motivada, engajada e no ritmo certo, para que eu consiga entregar para o capitão de projeto uma equipe motivada e também uma equipe que consiga bancar de forma sustentável o projeto. E o senhor é o quê? Que tipo de capitão? Ah, eu sou o capitão organizacional. Organizacional? Organizacional. Seu ano de ingresso? Não, meu ano de ingresso é uma história longa, mas eu entrei em 2019 e aí na pandemia eu tranquei. E aí voltei lá por volta do final de 2022. E 22. E aí agora estou concluindo meu curso quase. Bom. Como surgiu a Draco e qual o objetivo principal da organização? Então, a Drácula surgiu em 2003 com o surgimento da competição. A ideia da competição aerodesign, aerodesign. E aí eles fizeram a equipe em 2003 para poder participar. E em 2004 a gente participou de fato da competição aerodesign. Inclusive a gente recebeu menção honrosa de melhor equipe estreante na competição. Então foi basicamente essa motivação da competição e a organização da equipe ela é bem complexa, né? Então lidar com um projeto não é simples, então a organização geral a gente sempre lida com a organização baseada no requisito de participar da competição, principalmente. Mas a Draco a gente gosta de falar que é como se fosse uma empresa, né? Então a gente tem a parte da competição, mas a gente tem todo o macro, toda a parte de lidar com pessoas, de gerir pessoas, de fazer com que isso aqui seja sustentável. Então, além do fato da competição, a gente tem a parte também projeto de extensão, que a gente também lida com eventos, participações de feiras e enfim. Então, mas a organização geral é bem baseada na competição. Quais competições e eventos a organização participa atualmente? Então, a Draco atualmente ela participa apenas da competição Aero Design do Brasil, que dá o acesso para o Mundial. Então, atualmente a gente está fazendo na classe regular. E aí, caso a gente vá bem, fique entre os dois primeiros lugares, a gente consegue o acesso no Mundial. Aí a gente participaria de mais uma competição. Mas essa é a nossa principal competição. O nosso ano é todo voltado a isso. E de eventos, a gente participa de muitos eventos atualmente. A gente participa como parceiros no Ciência na Estrada, a gente participa da Campus Party também, a gente participa, teve o Congresso Aeroespacial Brasileiro que está rolando agora, a gente participa dos eventos. Então, todos os eventos que têm a ver com aviação, com ciência e tecnologia, a gente está presente, está trazendo essa cultura do que é desenvolver tecnologia no UNB, esse desafio, para esses eventos para mostrar e motivar as pessoas. Né? Então, o Ciência na Estrada, por exemplo, ele fomenta é, e tenta democratizar o acesso à ciência e tecnologia na periferia. Então, também é uma motivação da Draco também. Vocês já fizeram um projeto com a Embraer? Então, a competição ela acontece no quintal da Embraer, basicamente. Então, na fábrica da Embraer tem um aeroporto e a gente compete lá no aeroporto. Então, o nosso avião literalmente decola da pista da Embraer. Então, a Embraer que faz a competição. Então, só aí a gente já tem essa ligação com a Embraer. E na competição a gente tem a oportunidade de visitar a fábrica, que é uma experiência única, é coisa de primeiro mundo mesmo. Mas em termos de patrocínio, a Embraer não pode patrocinar as equipes porque ela faz o evento, né? Então, mas no geral a gente participa sim com a Embraer. Existe algum projeto promissor que envolva conhecimento de mecatrônica? Existe sim. Atualmente na Draco a gente tem as sub-áreas, né? E aí uma dessas sub-áreas é a área de projetos internos e a gente tem a área de sistemas de aquisição de dados, onde a gente projeta toda a parte de aquisição de dados em voo. Então, tem toda a parte de programação, para programar um sistema, além da coleta de dados em voo. Então, tipo, tem muita gente da mecatrônica que vai fundo aí, né, nessa parte e eles gostam bastante, porque é literalmente a aplicação aí do que vocês veem bastante na parte da mecatrônica e principalmente de vocês verem a parte mais prática, né? Então a galera curte bastante. Então a parte de sistema de aquisição de dados é um projeto que é um case de sucesso desse ano que eu acho que combina bem com esse curso.
Qual que é o papel da Draco na UNB? Então, o papel da Draco na UNB é trazer a parte que a gente não vê na sala de aula. Basicamente isso. Então, você está ali na sala de aula vendo toda a teoria, aqui você vai não só aprender muito da teoria, mas ver na prática. Então, você vai aplicar muito. Então, acho que esse é o maior diferencial e também prepara muita gente para o mercado de trabalho nesse quesito. Então, muitas empresas pedem como requisito para você estagiar, para você ingressar, ter participado de equipe de competição justamente por conta disso. Então, você agrega bastante, não só no seu currículo, mas como profissional mesmo. Então, esse é o principal papel da DAC. Quais são as tecnologias mais usadas no projeto? Tecnologias, assim, das que eu mais gosto de falar são a parte de materiais, compósitos, que a gente trata com a ótima eficiência estrutural. Então, para a gente ter uma eficiência estrutural alta, que é um dos objetivos principais do nosso projeto, a gente precisa trabalhar com materiais que sejam resistentes e leves. Então, a gente trabalha bastante com materiais compósitos, fibra de carbono, de vinicel. Então, esses são os materiais que são muito ricos nesse quesito de você ter uma ótima eficiência e também são bem complexos. Então, é bem tecnológico, vamos dizer assim, é uma tecnologia de alto nível quando você está mexendo com isso. É muito caro, mas tem essa parte boa aí de você estar mexendo com algo que é de primeira linha. O que é essencial para um aluno de mecatrônica ingressar na Draco? Então, o essencial é você querer fazer diferença, você querer somar. Então, a gente não tem requisito de conhecimento, a gente ensina tudo que você precisa aqui, mas o principal é você querer fazer parte, querer aprender. Então, a gente fala bastante no começo do processo seletivo que a proatividade sempre é um diferencial e se você é proativo, já é o essencial, querer fazer a diferença na equipe. O que a Draco te representa e o que tu já aprendeu já com essa equipe? Então, a Draco, ela me ensina coisas todos os dias e o que a Draco é para mim, a Draco ela é um motivo para seguir em frente, porque depois que eu tranquei e voltei, eu fiquei muito... Eu perdi o time ali do pessoal, fiquei um pouco sozinho assim em termos de amigos e a Draco ela ajudou a que eu conhecesse pessoas incríveis e tivesse um propósito também maior para minha formação. Então a Draco ela me ajuda a seguir em frente. Tem algum projeto em andamento que o senhor pode mostrar pra gente? Tem sim, nós estamos construindo nossa aeronave agora, inclusive aqui está um pedacinho dela. Ó. Então essa aqui é a parte de trás, a nossa empenagem horizontal. Então basicamente essa parte que fica atrás do avião, né, que faz ele ter os controles de guinada, arfagem. Então essa aqui é a nossa empenagem horizontal, feita com madeira de balsa, de vinicel, os materiais compostos que eu citei. Então ele é bem leve, bem mais leve do que deveria, pela área que ele tem. E basicamente esse aqui é um pedacinho do nosso avião, do nosso projeto. Essa parte aqui cuida da rolagem da aeronave? Não, a rolagem é o aileron que faz, que fica na asa. Então essa daqui é o leme, então ele faz os controles no eixo, para ele mexer no eixo lateral, né? Fazer assim. E aí de guinada é o profundor. Então ele vai subir ou descer o bico com o profundor. O senhor pode mostrar o laboratório pra gente? Então, esse aqui é o nosso avião desmontado. Então, basicamente, se a gente quisesse montar ele, é só pegar os componentes e montar de novo. Então, a gente faz ele desmontado porque a gente tem que levar o avião para competir lá em São Paulo, em São José dos Campos. Então, é ideal que ele seja desmontável, modular, para que facilite o transporte.